Boa noite a todos. A Regina já me apresentou e alguns já me conhecem aqui, que vez ou outra nós estamos aqui com muita alegria no coração, com um desejo sincero de estarmos juntos e podermos passar um pouco daquilo que nós aprendemos nas obras espíritas, principalmente nas obras de Allan Kardec, que a Regina acabou de dizer ali que tem ali, à venda. Importantíssimo conhecer Kardec para entender Jesus. Então vamos fazer a nossa prece para iniciar nosso tema de hoje, rogando ao Mestre amado Jesus que derrame sobre nós a tua luz, a tua paz, o teu amor, que toda a família aqui representada, cada família aqui representada, possa receber as bênçãos do alto. Pedir Jesus compreensão para a nossa mente, paz para os nossos corações. Que a luz do entendimento possa vir até nós, que tenhamos o coração aberto para receber. Que a paz do Mestre permaneça conosco. Assim seja. Curioso o tema, né? Quem não quer, né? Quem vai falar, né? Vamos falar a verdade. Quem não quer? Aprender a ouvir o mentor espiritual. Até vimos vários, né? Pessoas falando que ensina a ouvir o mentor espiritual, que existe técnicas e tal. Nós temos uma técnica que assim, meia hora que nós temos aqui para falar, de palestra, nós vamos mostrar. Com meia hora você fala assim, é assim que ouve o mentor espiritual. Sem precisar fazer curso prolongado, sem precisar fazer longos exercícios. Aliás, o exercício é até muito pouquinho mesmo. Assim, nossa, não dá trabalho então não, assim não, né? Quem não quer aprender a ouvir seu mentor espiritual, né? Mas a nossa fala, ela está embasada no livro Paulo Estevão, no Livro dos Espíritos, e também com base numa vivência pessoal de 34 anos de estudos da doutrina espírita. Tem a nossa vivência também, a nossa experimentação no campo dessa condição de ouvir o mentor espiritual. É médium? É médium, mas de médium para baixo. Porque na verdade todos nós aqui somos médios. Né? Todos somos médios. E aprender a ouvir o mentor espiritual não requer uma mediunidade especial. Não quer essa característica de audiente, de clareaudiente, não é necessário. A gente vai, no decorrer aqui da palestra, nós vamos mostrar que é um processo muito simples e que o Emmanuel, de uma forma sutil, ele apresenta pouco que eu pesquisei, 4 situações em que ele dá essa dica para nós. Ele mostra aquilo acontecendo, a mensagem que veio dentro da situação. E eu já na primeira vez que eu li Paulo Estevão, que eu já li 3 vezes, na primeira eu já identifiquei, rapaz, assim é interessante, nunca tinha pensado. Mas na primeira, segunda dica que ele deu, eu falei, vou adotar. E passei a ouvir meu mentor espiritual dessa forma. Gente, tá todo mundo curioso, né? Vamos chegar lá. Vamos com calma, vamos ter ansiedade, não. Primeiro vamos entender essa questão de protetor espiritual, mentor, anjo da guarda. Tá tudo num pacote só. Que Kardec pergunta para os espíritos lá na questão 490. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Nós já trazemos esse conceito lá da Igreja Católica, muitos, né, passaram pela Igreja Católica, então tem esse conceito de anjo da guarda, é um conceito que às vezes a gente não vê, ou quase nem vê, né, no movimento dos evangélicos, né. Eles não falam em espírito protetor, em anjo da guarda, mas da Igreja Católica nós já trazemos essa ideia. Então Kardec pergunta, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Os espíritos respondem, o espírito protetor.
pertencente a uma ordem elevada. Não há anjo da guarda inferior ao protegido, viu, gente? O protetor é mais elevado que eu. O protetor de cada um de nós, ele é mais elevado que nós. Então ele não tem como nos tutelar, né? Quem vai nos proteger, vai nos orientar se ele é inferior? Aí reverte a coisa, né? Aí cada pergunta, então, qual que é a missão dele? Qual que é a missão do Espírito Protetor? E aí é que é bonito de ver. A de um pai com relação aos filhos. Olha que coisa, né? Que aconchega, a gente dá um reconforto, né? A de um pai com relação aos filhos. O de guiar seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha a missão grandiosa do Espírito Protetor. De um pai com relação aos filhos. Ele é o guia, ele vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos aconselhar. E aí ainda os Espíritos fazem um reforço do conceito, né? Onde quer que estejamos, eles estarão conosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares menos dignos, nem na solidão, estáis separados desse amigo, a quem não podeis ver. É um amigo invisível, nosso protetor espiritual, claro. Só aquele que tem evidência, né? Aquele que tem essa condição. O que tem em comum Chico Xavier, Ivone Pereira, Raul Teixeira e alguns outros médiuns aí de destaque que temos na doutrina? O que eles têm em comum é que eles viam o seu protetor, viam e ouviam o seu protetor espiritual. Até uma colega até comentou, mas o Chico é mais fácil, o Emmanuel aparecia para ele e aconselhava ele. Eu falei, pode ser mais fácil, mas a vida que o Chico teve foi fácil? Nós queremos o bônus, não queremos o ônus, né? Todo mundo queria ter uma mediunidade de um Chico Xavier, mas quem quer levar a vida que ele levou, desde criança, desde a infância? Tanto ele e esses outros médiuns aí de destaque, né? A gente vê a vida deles, uma vida muito sofrida, de renúncia, de sacrifício. A gente quer só a parte boa. O Emmanuel falava com ele. O Emmanuel falava com ele como um pai enérgico. Mas o nível de intimidade, de afinidade deles era tão grande que o Chico não se sentia ofendido. E o Divaldo às vezes até falava da Ivone, né? É um general de saia. Porque eles são rigorosos, vão tutelar aqui na linha, aqui, ó. Como diz o colega meu, trazer no canto chorado, ali. Na primeira coisa que o Emmanuel falou pro Chico, quando ele apareceu pro Chico, todo mundo sabe o que é, não sabe? 3D. Disciplina, disciplina, disciplina. Quem quer? Nós queremos ter disciplina, disciplina, disciplina. A gente nem tem. O protetor nos tolera assim, mas todos queriam ter, né? Todo mundo queria ter uma mediunidade de um Chico, de um Ivone. Ninguém quer passar por que eles passaram. Divaldo, Raul. Então o que eles tinham em comum? Eles viam e ouviam. Vêm e ouvem. No caso do Divaldo, o Raul, o Chico e a Ivone, agora já tem contato direto, constante, porque eles estão também desencarnados, né? Então, os espíritos protetores estão conosco, em qualquer lugar. Mas uma ressalva aqui. Está na cadeia, você aprontou, você foi preso. O espírito protetor não foi preso, não, ele não fez nada. Está encarcerado com você? Não. Ele te acompanha. Não quer dizer que ele esteja conosco 24 horas, não. Quer dizer um exemplo prático? Criança. Criança até uma determinada fase, 2, 3 anos, está aprendendo a andar, a gente não está acompanhando mais de perto. Depois que eles estão dominando já estão andando, e a gente estabelece um perímetro de segurança, põe um cercadinho, Por quê? Porque a gente sabe que ele está ali, ele está em segurança. O nosso protetor espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, onde vocês acham que estão o protetor de vocês, de cada um de nós aqui, nesse momento? Pode ter certeza que aqui ele não está, não. Agora é a folga dele. Ele no centro espírita, ele está de folga. O que ele vai ficar fazendo aqui do nosso lado? Aqui é uma casa, um ambiente protegido, cheio de amparo espiritual.
uma vibração boa. É igual a criança quando dorme. A criança quando dorme, a mãe não vai cuidar de outras coisas. Não dá por conta nossa ficar aqui na cola nossa, não é assim não. E quanto mais autonomia espiritual nós temos, ele pode abranger até mais pessoas para ele proteger. Fala, não, mas você está andando sozinho, está caminhando bem, de vez em quando ele dá uma olhada. Tem tipo, não tem agora, né? Não tem, já tem um tempo já. Essas câmeras que ficam lá no berço do bebê observando e tal, você tem monitora. O meu irmão monitora o bebezão da minha mãe, que tadinha, ela já está bem de idade. Mamãe, bebê. É, isso mesmo. Ele monitora ela onde ele está. Ele vai no centro espírita, ela está lá na cama e tal, e a câmera infravermelha, ela apaga a luz, a câmera está filmando ela lá. Então ele está acompanhando tudo. Se alguma coisa estiver dando errado, ela começar a passar mal lá, ele, de onde ele estiver, ele está vendo. Às vezes ele sai, mas ele está com ela. Mesma coisa o nosso protetor espiritual. Ele está sabendo. A gente está emitindo uma vibração de medo, alguma coisa, se ele vê se é uma coisa séria, ele vem nos amparar. Mas caso contrário, não. É a criança que está dormindo. Não vou preocupar com a criança está dormindo, eu vou ficar lá olhando a criança dormir. Perda de tempo. Então nosso protetor espiritual pode ter certeza, ele está aqui não, viu? Nós damos folga para ele. Então vamos dar mais folga para o nosso protetor espiritual, vindo lá. Todo dia de atividade no centro espírita, aqui é mais na quinta, né? Então toda quinta-feira vão vir no centro, vou dar folga para o meu protetor espiritual. Agora ele está de folga. Então o protetor espiritual, gente, pensa num pai, numa mãe, num melhor amigo, naquela pessoa que você pode confiar, num psicólogo. O protetor espiritual ele abrange tudo isso. Ele é tudo isso. É o nosso psicólogo, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso melhor amigo. É, porque às vezes ele nos acompanha, ele nem é dessa vida, é até de outras vidas. Ele já vem conosco, tentando nos guiar no caminho do bem, né? Mas nós rebeldes, às vezes a gente tem desviado bastante. Mas acerca de como nós vamos ouvir o nosso protetor espiritual, está todo mundo expectante, né? Mas como é que é isso? Até agora falou dele, mas como que nós vamos ouvir? Prestar mais atenção? Tem as vias da consciência que às vezes a gente consegue captar uma advertência mental. Tem momentos sim que nós estamos numa sintonia melhor e nós conseguimos captar sim uma inspiração, algo que nos vem e nos adverte, uma intuição. A intuição pode ter sido soprada por ele. Mas nós temos, geralmente a nossa sintonia oscila muito para baixo, então muitas das vezes ele não consegue captar e ouvir o nosso mentor espiritual. Ouvir é no sentido mental, gente, não é diretamente no ouvido como a gente ouve sons, não. O audiente ouve, mas também ouve na mente, não é um som articulado. Embora às vezes nós ouvimos, a pessoa chama a gente, a pessoa não está nem no lugar, pode ser um espírito imitando a voz da pessoa, né? Acontece, os espíritos podem brincar conosco também. Mas é lá no livro Paulo Estevão, quem tiver a oportunidade, leia. Quem já leu, lê de novo, que tem muita coisa. Uma vez, eu relendo pela segunda vez, eu vi numa frase do o Ananias, que curou Paulo, né? Ananias, isso. Num diálogo dos dois, uma frase que ele fez, a dor nos torna mais humanos. Falando para Paulo que Paulo tinha passado por uma situação de sofrimento, e foi lá nele, porque não tinha ninguém, tinha amigo, ainda mais no local lá em Damasco. E através dessa frase deu uma palestra, quase 1 hora. Mas é porque a gente lê, relê e presta atenção. Primeiro a gente lê, depois a gente já lê de novo, já tem mais atenção, depois você estuda. Já mas na primeira leitura eu já tinha captado essa dica do Emmanuel, sutilmente ele coloca lá. A primeira dica foi o diálogo de Gesiel, né, o irmão da Abigail, que é um dos pivôs da conversão de Paulo, de Saulo para Paulo, que até então era Saulo, e Jochebed, é o nome do Estevão.
do Gesiel, complicado. Gesiel mais tarde se tornou Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo. Então, no diálogo dele com seu pai, dentro de uma situação lá, em que o pai do Josiel, ele tinha muitas terras, ele tinha sítio e tal, e os romanos dominando tudo, e um dos responsáveis lá de Roma, uma autoridade, acabou tomando não só terras dele, mas tomou terra de muita gente ali. Aí, passado alguns anos, ele voltou lá àquela província e pôs um edital falando assim, olha, aquele que se sentiu lesado por governo de Roma e tal, compareça em tal lugar assim, na prefeitura, vamos dizer assim, para fazer a sua reclamação e a gente vai rever o caso. E o Jochebed, é um nome complicado, é o pai do Gesiel, vamos falar o pai do Gesiel que é mais fácil. Falou, vou lá. E já no percurso já deu errado. Quando ele foi e quando ele voltou. Quando ele foi, ele teve audiência, mas ainda o seu caso foi analisado. Falou, não, você não tem direito nenhum, tá tudo certo e tal. Mentira, ele tinha sido espoliado, ele foi roubado. Aí ele voltou, viveu o pai de Gesiel, então, além de não resolver no primeiro contato, ainda gravou. Ele ficou revoltado, porque não, tá errado e tal. Aí no caminho teve uns contratempos que eu não vou narrar. Leia o livro, que é muito interessante. Já tá uma coisa no coração da gente, porque o que acontece lá, né? Chato, gente, nossa. Porque ele foi uma coisa. Quando ele voltou, ele falou, não, agora eu vou fazer diferente. Fez diferente, deu ruim também. Meu Deus, você fica assim com o coração apertado. Como é que pode ter maldade assim no coração do ser humano? Não da parte dele, da parte das pessoas, senhor de idade, coisa assim, meio comovente. E aí ele chega em casa revoltado, ele estava machucado, porque ele foi agredido, né? A barba branca dele estava sangrando, tinha sangue e tal. E o Gesiel com a Abigail, pai, o que aconteceu? Ele narrou e tal. Respondeu, não, pai, então não mexe com isso mais não, eu vou voltar lá porque eu tenho meus direitos, ele colocou o edital lá, ele tem que rever meu caso e tal. E o Gesiel, não, pai, não mexe com isso, deixa isso pra lá. Não. E o pai dele temando. Aí o Gesiel, assim como está aqui, né, eles mais leitor do Antigo Testamento, que até então não tinha o Evangelho ainda. Quer dizer, já tinha, mas ainda não estava, né, não tinha sido difundido igual chegou nos lugares. Ele teve contato depois pelo Evangelho. Aí ele falou, pai, então vamos fazer o seguinte, vamos consultar as Escrituras, vamos ver o que Deus tem a falar para nós. Na palavra de Deus, vamos ver o que Ele tem a nos dizer. E o pai dele concordou, né? Porque eles iam constantemente no Antigo Testamento. E saiu, quando ele abriu ao acaso, saiu uma mensagem lá, a advertência. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Está lá em Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12. O pai dele ficou surpreso, porque o que aconteceu com ele na ida e na volta e dentro de toda a situação? Realmente, né? Uma situação ali que falou para ele, olha, deixa isso para lá. Mas o pai dele, já de idade, teimoso, turrão, falou, não, meu filho, apesar da advertência do alto, o acaso veio a advertência que estava dentro da situação que estava acontecendo. Ele teimou e foi. Mas que estava ruim, piorou bastante, mas piorou foi muito, né? Quem leu o livro aqui sabe que ficou muito mais complicado. Não vou contar, leia o livro. Leia o livro para vocês verem o desdobramento e toda a história, e quanto ensinamento tem nesse livro, Paulo Estevam. Mas foi a primeira dica do Emmanuel para consultar e ouvir o protetor espiritual.
pai de Gesiel, ele não ouviu. Até ouviu no momento, mas não refletiu e não meditou, porque estava muito de acordo com o que estava acontecendo. Era muito para ele, não era para Gesiel, não era para Abigail. A advertência direta para ele, que ele não ouviu o seu mentor espiritual. A segunda dica também, olha Estevão. O Estevão, aí já ele não era Gesiel, já vários fatos aconteceram que levou ele ao contato com o Evangelho. E como ele tinha o conhecimento profundo da antiga escritura, do Antigo Testamento, quando ele deparou com o Evangelho, ele identificou de pronto. Não, esse aí é o Messias. Então ele já veio, pregou o nosso Evangelho, teve contato com o Evangelho de Mateus, recebeu uma cópia do Simão Pedro e aprendeu o Evangelho, a profundidade do Evangelho, aliou o antigo com o novo, fazendo a correlação da beleza e de que Jesus realmente, de fato, é o Messias, que viria, já tinha vindo e deixou sua mensagem. Então Estevão começou a fazer pregações lá na mansão do na Casa do Caminho, mansão do Caminho do Divaldo, né? Casa do Caminho. Casa do Caminho também? Então pegou mesmo. Não, lá em Mansão. Lá em Mansão, Casa do Caminho foi a primeira instituição de assistência social, fraterna, espiritual, material do cristianismo. A primeira assistência social existente na história do cristianismo foi a Mansão do Caminho, Casa do Caminho. Então, o Estevão, no dia em que ele foi, a Casa do Caminho foi visitada pelo Saulo, um doutor da lei, um jovem em destaque muito grande entre os fariseus, era a promessa do povo, dos judeus. Um menino novo, doutor da lei já, conhecedor profundo, uma erudição, capacidade de explanar, de raciocínio, muito grande, né? Mas ficou sabendo do sucesso mesmo, da mensagem que Estevão estava passando, né? Atraindo as pessoas, que é um pregador na Casa do Caminho lá, que o moço conhece muito, sabe do antigo, e está falando de um tal de carpinteiro aí, um tal de Jesus de Nazaré. E curioso, esse Jesus de Nazaré parece que é o tal do Messias. O boato correu, né? Falou, não, pera aí. Vai fazendo isso na minha jurisdição, vamos dizer assim, né? Não, vamos investigar isso aí. Vamos ver o que é isso. Sentou Paulo, igual vocês estão sentados. Paulo sentou nas primeiras fileiras, ele e alguns fariseus, né? E apreciando a palestra do Gesiel, que até então já tinha se tornado Estevão. E em certo momento, e a história aí de Gesiel e Estevão, desdobrando isso aí também, junto a Paulo, é dramático. Gente, leia um livro que é no menino, né? Muito lindo, né, meu? Agora a parte oposta. É um choque que o Paulo tem dentro daquela situação. Mas de cara o Paulo já não achou boa a pregação do Estevão, que até enquanto ele estava no Antigo, tudo bem. Quando ele começa a associar, Estevão, antes da sua pregação daquele dia, ele nem está preocupado se o Paulo estava ali, se os fariseus estavam ali. Ele fez uma prece inspirada, pediu, né, auxílio do alto e abriu, saiu lá no capítulo de Mateus, capítulo 10, versículo 6 e 7. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. E ele ficou inflamado nessa citação de Jesus, a anotação de Mateus. E ali todos os desdobramentos daquela palestra dele foi com base nesse momento em que ele abriu o Evangelho, em pergaminho, ele abriu ao acaso lá e saiu, e ele fez uma pregação espetacular, extraordinária. E também lhe custou praticamente a vida, e por causa da perseguição que o Saulo teve, porque viu dele um perigoso revolucionário. Porque ele tinha a capacidade de explanação, a eloquência, que é a capacidade de convencer pela palavra. Então aquilo impressionou Paulo, porque Paulo, era dito, Paulo
sabia tudo aquilo, mas através de curso, através de preparação, o Estevão, eram de leituras que ele fazia com o pai dele, com a irmã dele, a Abigail. Isso é um detalhe aí que só lendo o livro para entender. Então, mais uma vez, a segunda dica de Emmanuel. Outra pregação inspirada de Estevão foi que ele abriu o livro ao acaso. O Evangelho não era um livro, era um pergaminho, né? Pegou uma mandar e fez toda a sua explanação inspirada. A terceira dica é quando Paulo e Tiago eles tiveram um atrito muito grande, o cristianismo nascente teve quase que uma ruptura por causa desses dois gigantes do cristianismo, grandes discípulos de Jesus. Tiago defendendo o judaísmo e Paulo completamente num ponto oposto, porque ele conhecia o judaísmo e sabia que ali tinha muita coisa que não devia ser introduzido no cristianismo nascente. Então a luta dos dois era justamente essa. Mas tinha uma razão de ser de um, do Tiago em si, porque eu fui partidário do Paulo desde o começo, falei, não, Paulo tá certo, deixa essa coisa isso aí. Mas aí a gente vai entender o lado do Tiago também, e o Simão Pedro ali cumprindo o que Jesus disse para ele. Tempos atrás, está registrado no Evangelho de João, parece, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta meus ovelhas. Tá, mas Pedro não teve o alcance daquilo, isso se mais à frente. Ainda quase que pouco tempo depois, Pedro, tu me amas? Praticamente num espaço pequeno de tempo. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro já estava meio preocupado, né? Ele disse, mestre, eu te amo, sim, tá. Apacenta meus ovelhas. E Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro já ficou perturbado. Ah, Jesus, Senhor, já disse eu te amo e tal. Não, Pedro já ficou chateado, né? Uma pessoa perguntar a Pedro. Era para Pedro gravar bem a situação. Era para ele gravar no fundo da sua alma aquele momento. Porque ele ia precisar lá na frente. Apacenta minhas ovelhas. Eu acho que o Pedro seguiu vida fora pensando, como que eu vou apacentar? Os necessitados, eu chegava apacentado pela dor, chegava sofrido, necessitado, né? Os ovelhas, por apacentar. E tinha uma guerra acontecendo assim para ele. Ele vai lá brigar com o que falava, não, deixa a gente para. Não tinha condição. Mas nesse momento, esses dois gigantes do cristianismo ali nascente, Tiago e Paulo, quem estava no meio ali? Pedro. Pedro teve de ser o mediador da paz, o pacificador. Ele chamou para si toda a responsabilidade. Olha, se o Tiago está errado e está fazendo coisa errada aqui, que eu também não concordo, mas tem a sua razão de ser. Paulo, eu também concordo com você, mas não é assim que a coisa é. Não é desse jeito que você quer. Era numa situação que vocês têm que ler o livro. E Pedro então intercede, chama a responsabilidade para si e entende, lembra de Jesus, apacenta meus ouvintes. Era um momento muito delicado no cristianismo nascente. Então, Pedro lembra as palavras de Jesus e pacifica a situação, resolvendo a questão ali. E resolveram de uma maneira assim, extraordinária. Com ele, com muita humildade, ele chama a responsabilidade para si, fala que está acontecendo as coisas, que a culpa é dele também, porque ele que estava à frente, mas que a partir daquele momento ia ser assensado e conciliou os dois. Só que Paulo e Tiago ficaram com uma rixa entre os dois, ficaram um ressentimento no coração dos dois, um em relação ao outro. Só que Paulo, né, nas suas viagens, nas suas idas às cidades da região aí então já não era Saulo, já estava Paulo. Que é importante a gente ler o livro para entender. Saulo e Paulo. Ele trabalhando já para Cristo, já tinha tido a visão de Cristo, né, na estrada de Damasco, foi curado pelo Ananias. E Paulo, então, resolve, ele teve
Casa do Caminho, viu como a necessidade era grande ali e ele começou a arrecadar recursos, né, nos lugares que ele ia. Ele falava do trabalho da Mansão do Caminho, eles passavam dificuldade, e principalmente porque os principais doadores, Tiago tinha uma razão de estar judaizando dentro da Casa do Caminho, colocando elementos ali no cristianismo novo do judaísmo, que Paulo conhecia e falou, não pode, isso deve, isso é joio, vai misturar com o trigo aqui, não pode. Então, os dois ficaram nessa região. Mas Paulo, penetrado da missão, começou a arrecadar e falar do trabalho da Casa do Caminho. Ele arrecadava recursos e mandava para a Casa do Caminho. E Paulo também ficou com uma fama muito grande, porque ele é o apóstolo dos gentios. O que são os gentios? Aqueles que não eram judeus, outros povos. Então ele foi responsável pela evangelização daqueles que não eram judeus. Inclusive o desejo muito grande dele de ir a Roma, que ele era um cidadão romano. Ele queria pregar também em Roma. Já estava muito assim, afeiçoado ao evangelho, tinha voltado à sua capacidade de explanação e convencimento das pessoas, tinha convertido muitos, inclusive Sérgio Paulo, da qual ele pegou o nome, trocou de Paulo para Saulo. O Sérgio Paulo era um dos governadores de uma província lá, estava doente, está o Gesiel nessa história de novo, e depois vai se tornar Estevão, só lendo um livro para entender. O tempo nosso é pouco para falar de tanta particularidade bonita que faz o livro ser espetacular. Tinha que virar assim nem um filme, uma série, mas uma série muito bem feita. Seria a série, contando essa história que o Chico retrata no Paulo Estevam. A história do cristianismo nascente. Seria espetacular. Olha, eu acredito que ninguém ia perder, que nós, espíritas ou simpatizantes, o pessoal gosta muito do Chosen e tal. Chosen seria uma fichinha. Falo para vocês assim, ó. Seria fichinha perto de Paulo Estevam. Uma série seguindo conforme a narrativa do Emmanuel aqui. Chosen, você faz Chosen, não? Chosen, terceiro plano, Chosen. E o pessoal gosta dessa série da presença. Eles falam, nossa, esse Paulo Estevam é muito bom. Mas leiam o livro que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, a Casa do Caminho começou a ter alguns problemas lá. E Paulo, era determinado, Paulo estava à frente, Paulo estava com uma fama muito grande, ele influenciava, a ponto de ele ser tão solicitado que ele já estava dando conta de ir nos lugares. Aí Jesus falou para ele escrever as cartas. Sabe quem virou protetor espiritual dele, de Paulo? O Gesiel. Você fala assim, Gesiel. E orientou ele para que se mandasse cartas. É as cartas que nós temos de Paulo, aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios.